Eu considero você um missionário, você é um Sim, autor de livro, você é um empreendedor social cristão. E eu vejo que o Murilo é um cara bem sucedido em tudo que ele faz. Você é um missionário. A gente vai falar um pouquinho mais do projeto dele lá em Quixadá com a esposa. Eles estão montando uma escola. A gente vai falar mais pro final. Como que esse desejo de ajudar as pessoas aconteceu na sua vida, ajudar nos seus trabalhos missionários? Como que esse desejo começou na sua vida para ajudar pessoas e o mundo, vamos dizer assim? sim. Bem, Léo, eu imagino que também você esteja perguntando, né, através da pergunta, como que foi o meu chamado missionário, né? Porque eu não sei se o desejo veio primeiro ou veio o chamar. Eu creio que foi o chamado veio primeiro, Sim. porque eu, na verdade, ah, não foi algo que eu ansiava ser um missionário, eu queria ser outras coisas. Eu preferi, assim, na minha mente, eu jamais imaginaria ser se eu fosse um missionário, especialmente um missionário da maneira que sou hoje, né? Eu Sim. imaginava que eu ia ser primeiro milionário, com muito dinheiro e fazer uns projetos específicos, né? Mas quando eu recebi a minha chamada de Deus, eu era jovem, não tinha recurso, só tinha a certeza que era o propósito de Deus para que eu largasse tudo que eu estava fazendo e me dedicasse para a obra dele, aonde que ele me enviasse. E foi uma jornada, foi um processo, mas do Senhor ministrando no meu coração, e até que eu também dissesse o sim, né? Não foi da noite para o dia, mas também foi algo intenso, né? De muita conversa com Deus e muita interação. Vamos começar primeiro, né, por Deus, sua vida espiritual, assim. Me fala um pouco sobre essa palavra, né, chamado missionário. Tem pessoa que não sabe direito o que é isso. O que seria... Como que essa palavra entrou na sua vida, né? É um contexto né, cristão, geralmente. E como que essa palavra entrou na sua vida, essa vontade? Como que isso aconteceu na sua vida, né? Essa Bem, questão de ser missionário. é, no início da minha caminhada, desde jovem, como membro da Igreja Batista, eu tinha entendimento que o missionário era aquela pessoa que colocava a mochila nas costas, a Bíblia nas mãos e ia pregar o evangelho ao redor do mundo. E essa era a missão, uma missão evangelística, uma missão de implantação de igreja, uma missão nesse foco, ou talvez até se expandia para um pouco para talvez cuidar do órfão ou fazer algum trabalho social também. Tá. Mas era muito nesse ponto. Você foi criado no Hoje, ambiente de igreja, então. Você foi no sim, ambiente cristão de igreja. eu me converti com 6 anos de idade, criança ainda, na escola bíblica Bem dominical, novo. e fui convidado por um amiguinho, e meus pais não eram cristãos. 2 anos depois eles foram para ver uma peça de Natal que eu estava participando, e eles foram, nunca mais saíram, eles entregaram a vida ao Senhor Jesus lá. Uau. E bem, E aí eu você estava ficou nesse falando sobre ambiente, missão. né? Sim, aí você... Sim. E tá. Então, na igreja falava muito sobre missão, eu cresci na igreja batista dos 6 para até a fase adulta, ouvindo sobre missões, mas essa era meu entendimento. Hoje, o meu entendimento sobre missionário já é um Mudou? pouquinho diferente. Eu entendo que todo cristão é um missionário. Eu entendo que todo cristão tem um propósito, ele tem uma missão dada por Deus, e cada um deles tem também, além dessa missão, tem uma forma de como executar essa missão. Sim. E tem uma maneira que às vezes a pessoa tem a mesma missão, mas tem uma maneira diferente de como executar essa missão, seja de pregar o evangelho, seja de cuidar dos órfãos, da viúva, do pobre. Isso já eu não vejo só numa parte evangelismo como aqueles de cruzadas evangelísticas, de Sim. eventos evangelísticos, mas vejo hoje desde você trabalhar com escola, com hospital, com igreja, ou às vezes até através de negócios, em todas as esferas que você imaginar, esportes, entretenimento, o que for, eu creio que tudo isso
toda esfera onde há um cristão, ali há uma missão específica. Sim. E qual ele precisa buscar de Deus como executar. Então, essa é a forma que eu vejo missões, Hoje, né? né? Hoje. Mas lá atrás você via diferente. Só como um evangelista de rua, aquele que subia num palco, no palanque, pregando. Não estou dizendo que isso não é missão, mas eu vejo missão de uma mãe cuidando de um filho, educando. Eu vejo a missão de um pai cuidando também, amando a esposa, um marido amando a esposa. Eu vejo missão da gente cuidar do órfão, da viúva. Eu vejo missão em você ser um bom empresário ou um bom funcionário, um bom trabalhador. Eu vejo várias missões que Deus nos dá, missão em várias dimensões, na missão na área de administração financeira, na área de administração da mente, do coração, um chamado à santidade, um chamado ao serviço, um chamado a expandir o reino de Deus. Então eu vejo isso de formas diversificadas, amplas, de todos nós, às vezes, numa forma voluntária, né, como a minha, né, voluntária, sem remuneração, ou também numa forma que de mesma forma é voluntário, mas recebendo uma remuneração, trabalhando em uma empresa. Eu vejo também que ali você pode cumprir a missão que Deus te deu. E se você não conhece o nosso MPP, Mapa do Propósito Profissional, clica aqui, tá no link da descrição. Incrível, é para você descobrir o seu lugar no mundo, o seu propósito profissional. São princípios que eu apliquei para mudar de carreira. Olha, revolucionou minha vida e tá demais, muito barato. Acesse no link da descrição. Tá, mas assim, como foi? Bom, isso é a sua visão hoje, mas como que foi, né? Hoje você tem quantos anos? 37? 37. 37 anos. Me fala um pouco desse, né? Quando você era mais jovem, assim, você falou que sonhava em ser milionário, que você falou? Você sonhava em... Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade e eu passei uma fase assim meio difícil, meio rebelde, e eu brigando, discutindo com minha mãe, e ela falava assim: ó, meu filho, hoje você tá falando comigo desse jeito hoje, mas um dia eu vou ver você pregando a palavra, porque você vai ser um missionário, e eu vou ver, você vai pregar ao redor do mundo. Uau. E eu falava assim: não, eu não vou ser missionário, eu vou ser milionário. Ela falou: não, você não vai ser milionário, você vai ser um missionário, e eu vou ver você pregando a palavra de Deus, e pessoas vão vir para mim compartilhando que você foi usado por Deus e que você ministrou na vida delas, e foi uma bênção. E aí eu falei: não, você vai ser sim. A gente brigou com isso. E anos depois se cumpriu o que ela profetizou sobre a minha vida. Ela viu eu pregar a palavra de Deus, ela viu fotos, né, e relatos de eu ministrando ao redor do mundo. E também amigos dela, né, compartilhando que ouviram eu ministrar em algum lugar e foram edificados. Mas essa ideia de ser, assim... Então você via missionário naquela época com 14 anos uma coisa negativa, tinha um tom negativo para você. Voltando atrás, eu com 12 anos, mesmo falando que eu não queria ser, essa resistência foi porque eu tinha uma impressão que eu tinha essa vocação, que com mais ou menos 12, 13 anos, eu tinha tido uma visão, eu estava orando, e eu estava lendo a Bíblia, na verdade, estudando, e naquele momento de estudo da palavra, eu tive uma visão que o Senhor tinha me levado para ministrar para um povo, e eu era um missionário, e eu compartilhava a palavra com eles, e enquanto eu falava, Deus ia trazendo transformação naquela comunidade, na vida de homens, mulheres e crianças. Então eu sabia que ia ser missionário, só que eu imaginava que eu ia ser missionário só depois de um tempo, depois da fase... Você teve essa visão? Uau. Foi mais ou menos nessa próximo, entre 12 e 13 anos, nessa faixa etária aí. Sim. Só que eu não imaginava quando, né? Eu não sabia quando. Eu sabia que um dia eu ia ser, mas no meu ponto de vista, eu imaginava que depois que eu tivesse muito recurso, porque tinha um grupo de missionários que iam na igreja,
e contavam as histórias de terror, né? Eu chamava história de terror do campo. Eram os missionários da Jocum. Eu posso dizer porque logo depois eu virei esse missionário. Eu fui servir na Jocum, eu me lembro de José Erion e alguns outros missionários, contavam testemunhos de coisas maravilhosas que Deus fazia, mas eles passavam por muito sofrimento. Muito perrengue, né? E eu não queria passar por sofrimento, eu queria, tipo assim, ser um missionário igual aqueles que eu achava que era missionário, aqueles que tinham aposentadoria, férias, seguro de saúde, plano de saúde e tudo aquilo. E os missionários que eu me deixava meio assim assustado eram aqueles que não tinha nada disso. Cara da Jocum, eu não quero ser que nem o cara da Jocum, não. Eu quero ser que nem os outros lá que estão... Eu queria ser o missionário da Junta. Da Junta... da Junta Mundial, Junta Mundial de Mundiais. Eu queria ser missionário. Se eu fosse missionário, eu seria da Junta. Mas nem eles eu achava suficiente. Eu isso queria ser... 14 anos já tinha essa noção, já de... Já imaginava, já imaginava. Mas eu vi tanta história, assim, e eu também... Eu estava sendo muito... doutrinado, hoje eu vejo que eu estava sendo doutrinado numa teologia da prosperidade, de que o crente bem-sucedido era um crente, entre aspas, próspero, né? Que era um crente que tinha muitos recursos, que tinha um carro novo, que tinha uma boa saúde. Esse era um crente vencedor, né? É um crente... Eu tinha uma teologia muito triunfalista que me levava a duvidar de que uma vida piedosa de sacrifício era uma vida que agradava a Deus. Na minha doutrina, né, no que eu aprendi, eu era ensinado, parece que não tinha na minha Bíblia que no mundo tereis aflições. E se nós quisermos obedecer a Cristo, nós passaremos por perseguição, passaremos por dificuldades. Então, não tinha muito esse entendimento também do entendimento que o sofrimento faz parte da vida cristã, que o sofrimento é didático, que o sofrimento Deus usa como uma ferramenta de mudar o nosso caráter, de mudar a nossa vida. Então, isso dificultou para mim um pouco entender que Deus poderia me usar de uma maneira que não seria muito confortável, muito conveniente para mim, que haver desconforto, que haver... de Deus me levar em lugares, em ambientes que não ia ser muito agradável para mim, mas que ia glorificar o nome do Senhor, que ia expandir o reino dele e que também ia mudar a minha vida. Então, foi um processo para entender isso. E anos depois, eu acabei, quando o Senhor me chamou para dedicar para o ministério eclesiástico, né, a tempo integral, foi assim, uma surpresa para mim. Eu era ainda muito jovem. Quantos anos você tinha nessa época aí? Eu tinha uns 19 anos. Ministério eclesiástico é o quê? Trabalhar na igreja? Trabalhar com igreja, Jocum,